Eu vou abrir o programa com os temas da rodada, falando de um time que começa mal a temporada. Mas o quanto isso quer dizer no caso do Corinthians? Os 4 jogos do Corinthians, até aqui no Campeonato Paulista, vamos contar só jogos no Paulistão, foram assim, contra o São Caetano na estreia, regular. O Corinthians empatou o jogo aos 48 do segundo tempo. Aí contra o Guarani, em Campinas, ruim. Jogou mal o Corinthians, tomou a virada, fez 1-0 e tomou a virada. Contra a Ponte Preta, depois em casa, ganhou, mas foi regular também. Não nos encantou. E ontem, na derrota para o RB Brasil, não é só pelo placar de 2-0. Foi muito ruim a atuação do Corinthians. Foi muito ruim. E se a gente for comparar com os outros paulistas, a gente vai ver que hoje, na nossa avaliação, nesse comecinho de temporada, o Corinthians é aquele que mostra mais dificuldade, né? É aquele que não conseguiu ainda ter atuações convincentes como a que tiveram, por exemplo, o Santos. O Palmeiras, ele foi regular, bom e regular nos 4 jogos que ele fez. O Santos, a gente entende que ele foi regular, bom e excelente, né? Na verdade, muito bom o Santos foi. O Santos foi regular contra a Ferroviária, muito bom contra o São Bento e ótimo contra o São Paulo. O Palmeiras foi regular contra o RB Brasil, bom contra o Botafogo, bom contra o São Caetano, regular. O Corinthians não conseguiu nenhuma carinha feliz até aqui, E o São Paulo foi bom contra o Mirassol, bom contra o Novo Horizontino e ruim contra o Santos. Então o Corinthians é aquele que mostra mais dificuldades. A gente estava refletindo sobre isso, o quão grave é, depois de 4 rodadas, um time está jogando tão mal. E aí, a nossa reflexão, e que eu queria propor para vocês, da mesa em casa, é a seguinte: coloca na tela a classificação do segundo turno do Campeonato Brasileiro, que é ontem, né? Há um mês. Há um pouco mais de um mês, o Corinthians jogava o Campeonato Brasileiro. E cadê o Corinthians entre os 10 primeiros do segundo turno? Não tá. Vira a página. O Corinthians foi, seguramente, dos times que ficaram na Série A, daqueles que jogou o pior futebol do ano passado. O time estava muito mal no ano passado. Ele conseguiu ter uma média de finalização por jogo inferior à do Paraná no Campeonato Brasileiro e teve uma campanha de Z4 no segundo turno. Só o Sport está na frente dele, os demais, os 3 últimos foram rebaixados. Então o Corinthians foi uma campanha de time rebaixado no segundo turno, jogou muito mal. E aí você olha a escalação do time ontem e você vê que é a mesma base da equipe. Chegaram bons jogadores, o Corinthians melhorou o elenco, mas não dá para dizer que o time se transformou ainda. Põe a escalação na tela, da equipe que começou jogando ontem, você tem apenas 3 jogadores que não jogaram o Campeonato Brasileiro com essa campanha tão ruim. Só 3. Então eu fiquei pensando assim, será que não é normal o time em janeiro tá jogando mal? Será que não é natural que um time cuja base ainda é uma base que estava jogando mal há cerca de 2 meses, 40 dias, será que não é normal que esse time demore um pouco mais para se encaixar? Numa visão mais positiva. Do time que começou jogando ontem, as únicas novidades que não estavam no Campeonato Brasileiro foi o Manuel, que fez a estreia dele, o Ramiro, que pela primeira vez jogou aberto pela direita, ele vinha jogando onde é a posição do Thiaguinho, e o Bozelli, que pela primeira vez saiu jogando. Ou tô sendo muito poliana com esse Corinthians, Pet, Jader e Maestro Júnior? Tô tentando explicar os 4 jogos pelo lado que o time vem trazendo. Titular mesmo na equipe do ano passado, você tinha o Cássio, Fagner, Henrique, Jadson. O Léo Santos terminou como titular. Sim, mas não era titular. Não era titular. O Matheus Vital também não era titular. Essa equipe está sendo... E o Ralf? Essa equipe está sendo refeita, né? Até com conceitos diferentes, porque o treinador, né? É lógico que o Carille vai dar alguma coisa a mais. Isso aí não tem dúvida, porque conhece, está lá há 10 anos, já foi campeão de todas as situações. Mas vai demorar um pouquinho. O treinador, mesmo com todo o conhecimento que tem dos jogadores do clube, de tudo isso, vai demorar um pouco até encaixar, vamos dizer, tudo aquilo que ele quer. Não é de um dia para o outro. Por mais competente, por mais inteligente, por mais estudioso que seja o treinador. E você percebe até pela questão ontem do Ramiro. É outro detalhe, ele está experimentando o Ramiro na posição que o Ramiro se destacou no Grêmio. É a primeira vez que ele joga. Então, até para o jogador também, né? O Ramiro estava fazendo uma função que ele já não executava no Grêmio há 2 anos.
E na qual ele não foi tão bem no Grêmio, né? Não foi tão bem. Segundo volante. E quando o Juliano sai, é que o Renato encaixa ele ali na direita, né? Para poder exatamente preencher um buraco e faz com que o Ramiro deslanche. E outro, o Corinthians contratou quantos? 9 jogadores, né? Foram 9 as contratações? Não sei o número, mas é bastante. Uma baciada, Jader. Não é fácil, não é de um dia para o outro que isso vai acontecer, de o cara da liga, né? Que a gente tanto fala no futebol. Demanda tempo. O próprio Carille também, conhecendo um pouquinho da característica dos jogadores. Assim, o torcedor pode ficar preocupado, campanha ruim, resultados que não acontecem, perder para o RB Brasil em casa e tal, mas eu tô com o Júnior, demora. Infelizmente aqui é questão do imediatismo, né? Resultado em cima de outro. E não se percebe que essa questão de entrosar um grupo que está sendo reformulado demanda tempo. Como conceito, tô contigo. Mas o Santos, por exemplo, tem muita coisa de novidade e já deu liga. Verdade. Então, tem exemplos, como conceito, a gente entende que tem tempo e determina o tempo. Requer o tempo mais. Mas a base não é maior lá no Santos? Não, mas base é maior entendimento, base é maior no Corinthians. Mas eu acho que isso também vai muito de acordo com o próprio treinador, né? Quer dizer, para o Santos é uma novidade a chegada do Sampaoli, com os grandes trabalhos que ele já fez, tirando um pouco a seleção argentina na Copa do Mundo. E talvez a forma de lidar, né? Com os jogadores, a forma de jogar com os jogadores. E uma coisa, da outra vez que a gente estava aqui, uma coisa a gente tem certo. O Sampaoli vai colocar esse time para jogar para frente, independente do material humano que ele tenha na mão. E levando em consideração que o Santos perdeu pelo menos 3 jogadores, que eram titulares absolutos, que foram vendidos e continuam sendo destaques e protagonistas nas equipes que foram vendidas. E os melhores. Agora, eu queria pegar o seu comentário e propor uma outra questão em cima dele. De fato, o Santos também terminou mal o Campeonato Brasileiro do ano passado, mudou bastante e está jogando um futebol que para mim é surpreendente. Eu não esperava ver o Santos fazer o que fez contra o São Paulo, por exemplo, encantar logo na terceira rodada e ter a superioridade que ele teve em cima do São Paulo. Mas será que o normal não é o que está acontecendo com o Corinthians e o diferente é o Santos ter dado certo em tão pouco tempo? E aí a gente tem que enaltecer. Olha, o Santos conseguiu em muito pouco tempo fazer algo que é fora do normal, jogar bem com 3 rodadas. O normal não é você ter mais dificuldade mesmo? O normal você tem ser regular, não ruim. Sim, o Corinthians está jogando mal mesmo. Ruim. Mal. Então o normal é o Palmeiras, com todo esse timaço, o elenco e tudo. 1-0, não estou encantando, não é um futebol muito bom. É sendo porque está entrando em forma. Isso você vê o Flamengo regular, isso é normal. Agora, existe uma coisa talvez psicológica. Porque no Santos estava tudo ruim. Tudo ruim. Chegou lá, se atentou, São Paulo é maluco. Choque aqui, choque, aconteceu choque. Mudança, choque na política, choque na gestão, choque dentro no lado técnico, com o goleiro e tudo. E os jogadores um pouco mais... No Corinthians pode ser que agora estamos bem. Voltou Carille campeão, agora a gente vai ganhar de todo mundo. Talvez aconteceu isso. Pode ser. Pode ser que relaxamento aconteceu isso aí, tranquilo. De repente vê que para você, hoje em dia, ganhar os jogos e ser superior, você tem que estar até psicologicamente atento, jogando, esforçado, entrosado. Mas uma coisa aí, Pet, para reforçar o que você está dizendo é o seguinte: não adianta nesse início de temporada você atingir objetivos que não eram objetivos normais, né? Aquele de você reformular toda a equipe e você já sair já arrebentando. Não é normal. Porque você pode arrebentar nesse início. Mas o mais importante é você se manter onde o nível que você conseguiu nesse período. É o caso do Fluminense. É surpreendente o que está fazendo o Fluminense, pelo menos nesses 3 jogos. É uma coisa excepcional? Não é. Mas para quem jogou 3, 4 jogos, né, e consegue... Porque não é somente a gente olhar o resultado. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco o desempenho, tudo que está acontecendo, né? As equipes que fazem triangulações, que fazem a recomposição, se perde a bola alta a favor, se perde a bola alta contra, o aproveitamento das bolas paradas. Tem uma série de coisas que você tem que fazer essa avaliação, não é somente o resultado, né? Às vezes você joga mal um primeiro tempo, vai lá o treinador, dá uma consertada, você reverte tudo aquilo que foi feito no primeiro tempo, né? Não é somente você agora, como o Santos está fazendo, chegar. É manter esse nível de atuação que a gente viu nessas Bom exemplo do Fluminense. Então, assim, como analista, não sei vocês aí em casa,
Mas como analista, eu prefiro primeiro diagnosticar, constatar. Tá jogando mal o Corinthians, né? Esse é a constatação óbvia de quem acompanhou os 4 jogos. Aí opinar, acho que é normal, não acho que é preocupante, não acho que é motivo de alarme. E aí elogiar os outros que, ao contrário do Corinthians, por exemplo, conseguiram em tão pouco tempo jogar bem, caso do Fluminense e do Santos. São os 2 exemplos mais visíveis nesse sentido, né? De uma mudança completamente radical de comando, de atitude, e que em tão rápido tempo deu resposta positiva. O Sampaoli é impressionante. E o Diniz, eu trabalhei nos 2 últimos jogos do Fluminense, domingo e ontem, o que ele já conseguiu fazer com que esse time assimilasse é brincadeira. E com a perda de tantos jogadores. Exatamente, né? exatamente. Meio campo praticamente novo, né? Tudo. A lateral esquerda. Lateral esquerda, lateral Os direita. 2 zagueiros. Poxa vida. Goleiro diferente também, né? O comando do ataque. A gente vai dissecar o Fluminense também aqui, ó. Ó o que é normal, como falou o Pet, ó. As atuações do Palmeiras. Palmeiras campeão brasileiro, terminou o ano como o melhor elenco do país, começa 2019 também com um elenco ainda mais forte. E até aqui, o nível de atuação do Palmeiras é um nível, para mim, que estou acompanhando, de quem está treinando. O Palmeiras joga num ritmo assim de treino e aí de repente parece que o time agora a gente vai apertar, vai dar um calor no adversário, resolve o jogo. Prevalece a qualidade técnica, né? E volta a se resguardar um pouco nesse começo de temporada. A impressão que eu tenho vendo o Palmeiras jogar é essa. É um time que está treinando. Aí, de repente, não precisamos ganhar o jogo. Tá bom, 3, 4 toques na bola, acabou a partida. E aí o Palmeiras segura um pouco, porque nesse começo de temporada está todo mundo ainda entrando em forma. E as temperaturas estão muito altas. Outra coisa, André, me diz uma coisa. No regulamento do Campeonato Paulista, você tem vários grupos, né? E depois você junta aqueles mais bem colocados para depois fazer... Você cruza com os dentro do grupo, né? A partir, vamos dizer, dessa fase é que a gente começa a fazer uma avaliação mais profunda, né? Porque os jogadores vão estar mais rodados, né? Os treinadores terão tido um pouco mais de tempo para poder fazer o time se encaixar. Mas o Corinthians não vai classificar, continuando assim. Põe a classificação do Corinthians, é o único dos grandes que hoje tem a sua classificação ameaçada. Mesmo caso do Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Não vai passar. Que não depende dele mesmo. O Botafogo para o primeiro turno, né, da Taça Guanabara. Em São Paulo já é a semifinal direto, né? Hoje o Corinthians com um jogo a mais, o terceiro no grupo. Ele tem que ficar em primeiro ou segundo para avançar de fase. No sábado agora o Corinthians vai encarar uma pedreira, que é um clássico contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. Vejo o Palmeiras muito favorito para esse jogo. É clássico e tal. Mas a tendência, na minha opinião, é a classificação continuar complicada depois da próxima rodada. Dos grandes, é o único que tem a sua vaga ameaçada na próxima fase. Mas sabe o que é bom para o Corinthians, embora... Sair da competição? Não, uma derrota para o Palmeiras, por exemplo, que ainda vai complicar. A quantidade de jogos que ele ainda vai ter que cumprir. Talvez a partir, sei lá, de um resultado negativo, que se vier, ou a coisa muda definitivamente, até em função da pressão, da exigência, daquilo que vai ser a sequência do campeonato para o Corinthians. Porque ele vai querer, evidentemente, que o Corinthians, o Carille está entendendo com os seus jogadores, ficar de fora de uma primeira fase, ou numa primeira fase de um campeonato paulista, é vergonhoso, é vexame. E o nível vai subir de cobrança ainda mais, né? Ele vai jogar uma Copa do Brasil e tudo mais. E não vai querer deixar passar para jogar já pressionado numa Copa do Brasil a esse ponto de eliminado numa primeira fase de um campeonato paulista. Ficando de fora de um grupo com 4 equipes, são 4, né? 4. No grupo. Você ficar fora, 2 passando. Que isso? Eu vou mostrar que o Corinthians já teve inícios ruins como esse e terminou até o ano campeão brasileiro. Mas antes, o jogo de ontem que o Premier mostrou estava tão ruim, mas tão ruim. Confesso que eu, assim, com os 10 do primeiro tempo, dei uma apagada no sofá, assim, apaguei, pá. E todo torto, assim, você em casa já apagou vendo filme, novela, jogo, né? De repente você acorda todo torto no sofá. Eu acordei com o Milton Leite falando isso aqui, ó, aos 27 do segundo tempo. Pode rodar. Tecnicamente o jogo é de doer, né? Com todo respeito aos profissionais que estão em campo, mas tecnicamente o jogo é de chorar de ruim, né? Eu peguei e dormi de novo, Jader. Ele falou pra você, volta, Zé, que ia dormir, que não tá perdendo nada, né? Meu Deus. Aí, ó, mostra como foi o começo do Corinthians em 1999. O Corinthians vinha do Campeonato Brasileiro conquistado em 98, mudou o treinador, saiu o Lucha e entrou o Oswaldo. E olha como foi o começo do Corinthians em 99.
4 jogos, 3 derrotas e 1 vitória. Tinha Rio-São Paulo nessa história toda, não tinha também? Além do Campeonato Era Estadual. Rio-São Paulo e Copa do Brasil, esses jogos. Então, calma. Assim, esse é um exemplo até recente de um ano que começou assustador e você tem que ter calma para fazer a avaliação com 4 jogos. Quando o Carille começou em 2017, os números até eram bons. Mas a crise, a espuma criada por pessoas como eu da imprensa, que criticava muito o Carille, era em torno do rendimento da equipe. Mas os números do começo do Carille em 2017, eles eram bem melhores que os de hoje. Só que o futebol apresentado pelo Corinthians, que vencia quase todos os jogos ali por 1 gol de diferença, ele era muito questionado. E eu fiquei pensando ontem como a vida muda. Em 2 anos, a gente passou a conhecer o Carille, sabe do que ele é capaz. Aliás, só 1 vitória, né? Por mais de 1 gol de diferença. Né? E tomou o susto de quase cair pro Brusque, né? Se o Brusque faz um gol de pênalti, o Corinthians vai ser eliminado. E hoje, como é diferente? O Carille tem números muito ruins, mas como a gente já sabe do que ele é capaz, eu não vejo a espuma no noticiário, na torcida, que havia em 2017, quando o então desconhecido do público Carille comandava um time com números bons, mas desempenho ruim. Hoje parece haver uma calma, como a gente está tendo aqui, de que com o tempo o Carille tem boas chances de ajeitar crédito esse time. adquirido. Crédito adquirido. Na época não era tanta expectativa. Hoje tem expectativa. Verdade. Porque voltou o Carille e se reforçou. E fizeram boas contratações. Melhorou o elenco comparado com o ano passado. Então agora vem um clássico. Um clássico pode ser divisor de águas. Pode ganhar um clássico. Arruma a casa ou desarruma. E arruma a casa. Se não ganhar o clássico, empatar, tudo bem. Se perder, pode desarrumar ainda mais. Ou pode dar um choque que, agora acabou a brincadeira, temos que ganhar todos até a final. Isso que eu falei há pouco. Salvar. Me surpreende o nível de atuação do Corinthians nesse início. Né? Porque as contratações foram pontuais, foram bem feitas. Né? Bem feitas. O rendimento é que ainda não chegou. Eu acho que essa equipe vai conseguir ter um rendimento muito melhor do que teve nesse período. Queria entender por que o Léo Santos jogou no lateral esquerdo. Ele testou o Léo Santos na lateral direita no jogo, não? Mas por que agora na esquerda? Não teve ninguém para jogar? O Mauro Naves vai entrar ao vivo daqui a pouco e essa pergunta acho que você pode fazer para ele. Assim que o Mauro estiver pronto, produção, pode colocar ele no ar. Ele está no Corinthians hoje, acho que é uma boa pergunta para o Mauro. No jogo anterior, ele testou o Léo Santos na lateral direita, né? Cara, ele está testando, ele está mexendo. O Léo Santos é um atleta que joga também de lateral. Acho que, inclusive, ele não terminou bem o ano passado como zagueiro. Falhou na final da Copa do Brasil e tal. Testaram na lateral direita. O Avelar tá mal com a torcida, né? Ele jogou os outros jogos e ele fez um teste ali. Ontem, o Arana marcou gol pelo Sevilha. E a janela europeia, que fecha hoje, meia-noite, acenou com uma dificuldade do Corinthians trazer o Arana. Ontem a certeza, assim, o ambiente era de que ele não vem. Que o Sevilha não vai liberá-lo pelos valores que o Corinthians quer pagar. Eu acho que ele está buscando alternativas. Cara, ele está buscando alternativas. A própria questão do Ramiro, como a gente falou há pouco. Mas não vejo o Léo Santos no lateral esquerda. Também não vejo. Mas e o Avelar, você vê? Bem mais do que o Léo Santos. Mas é que ele jogou bem mais do que o Léo Santos. Né? Acho que Avelar foi criado um apego a mais, cobrança mais em cima dele. Também acho que você massacrou além da conta o Avelar. Ele pagou uma conta que não era só dele. Pagou uma conta do clube, também exatamente. Acho. E o garoto da base, o Carlos Augusto, está na seleção sub-20. Então não tem outro para jogar ali no momento. Teria que fazer uma improvisação mesmo. Se você quiser uma alternativa ao com todos Avelar. Esses subsídios, a gente começa a dar razão ao momento que está vivendo o Corinthians. Né? Porque se não tivesse tido todos esses problemas, por exemplo, se o Arana estivesse jogando, o problema na lateral esquerda já estava resolvido. Né? Eu acho que com os reforços que foram aquisitados pelo Corinthians, acho que esse time, daqui a pouco, ele vai ter um pouco mais de entrega para dar para o seu torcedor e os próprios jogadores vão se cobrar. Né? Eu gostei dos reforços do Corinthians. Muito mais do que o André Rizek. No início, não é nada. Depois começou e melhorou bastante. Óbvio que melhorou o time. Só alternativa. O Corinthians no patamar dos principais elencos do Brasil, não coloca. Tudo bem, os principais... Quantos principais? Mas tinha uma limitação financeira muito grande para fazer os investimentos. Acho interessante. Acho o elenco do Corinthians abaixo, certamente. Dos 3 grandes elencos, né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, certamente.
num nível abaixo do elenco do Grêmio, abaixo do elenco do São Paulo, abaixo do elenco do Galo, na minha opinião. Se vier hoje à noite no Arana, Pra mim segue abaixo desses aí. vamos analisar. Vamos ver. O goleiro, O goleiro titular é excelente. lateral direito, Excelente. melhor posições, já 2 da frente de todo mundo. Nenhum clube brasileiro, pra mim, tá tão bem servido de goleiro e lateral direito. Henrique e Manuel. Acho que uma dupla que pode crescer muito. Não sou fã do futebol do Henrique. Pode crescer muito. sinceramente. Pode crescer muito. Comparando com os outros, Não, gosto. Acho que o Henrique tá abaixo dos zagueiros do Palmeiras, do Cruzeiro, do Flamengo, do Grêmio, nem se Henrique. fala. Pra mim, no momento, ou em geral na carreira dele? os dois. Ah, não. Acho discordo. Acho Pô, que Dedé e Léo, Kahneman e Sim, Jeromel. sim, mas tô dizendo que não é uma dupla da zaga ruim. Quando você Tem olha currículo. pelo nome que eles têm currículo, A experiência. bem melhor do que quando começou a tendência o é de um Pablo crescimento. e Acho que de Valbuena, volantes... que não tinha tanta credibilidade. Mas mostraram mostraram, ser, e exatamente. mostraram. Pablo e Balbuena. A gente não conhecia Pablo Não conhecia. Balbuena, né? Aí, agora você vê pelo currículo. Aí chega a Arana. Melhor disparado era... Eu Arana acho que melhor. tanto o Pablo como o Balbuena, individualmente, são realmente ótimos jogadores. Mas eles foram beneficiados mesmo pelo sistema defensivo. foi, né, de deu implantar. certo. Você colocar na conta de back central e quarto zagueiro todos os gols que você leva, eu acho que fica meio pesado. Você tem que olhar um pouco todo o sistema defensivo. Se os cabeças de área ou o cabeça e os meias estão ajudando, porque muitas vezes você deixa o atacante com a bola dominada partindo para cima dos zagueiros. Mas no 1 contra 1, naturalmente, é mais complicado. Acho, já que você continuar a comparação, acho também que de volante, Sou volante. o Corinthians tá bem abaixo também dos outros. Volante, sim, concordo. Volante, sim. Depois já na frente, Aí depois já não. equilibra um pouco. Já Wagner Love, Bozelli, não, aí equilibra. já o Jadson, já o Aí acho que Pedrinho, equilibra. já o Ramiro, já equilibra Já na frente. equilibra. Por isso estou dizendo, trazendo esse. Agora falta um... Mas olha as opções que o Flamengo Montão. tem: Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro. São muito Mas eu acho acima que das do daí, Corinthians. Zé, como eu falei anteriormente, é a questão da limitação financeira. Sim. Você trouxe aquilo, aí a gente vai voltar ao papo do início do programa, né? Com o Ceretinho que estava falando. Se você vai fazer loucuras, e acho que essas loucuras o Corinthians não vai fazer mais, porque sabe as consequências que podem acontecer. Então, vou fazer dentro da minha possibilidade de trazer os reforços. Estou junto com o Pet. Acho que os reforços eles foram trazidos exatamente para alguns lugares que precisavam. Lógico que você não vai achar um lateral esquerdo do nível do Guilherme Arana, porque está difícil, inclusive, no cenário mundial, né? Você achar. Ó, o ano passado, não sou eu que estou falando, né? A tabela do Campeonato Brasileiro mostra isso. O Corinthians foi um time de parte de baixo da tabela, brigou para não cair, escapou por muito pouco. O time melhorou bastante. Eu acho que hoje o elenco é para meio de tabela. É um elenco assim intermediário. Não vejo o Corinthians brigando lá em cima com esses times, hoje, com esses times de elencos, na minha opinião, tu superiores. vê que o Inter ano passado... Acho o era elenco do Inter melhor. Terceiro. E como começou esse ano? Tá na mesma situação do Tá na Corinthians. mesma Mas situação. não estou falando do começo, estou analisando o elenco Não, mesmo. mas e elenco? O Santos está super bem e eu vejo o elenco do Santos no patamar do Corinthians, brigando por meio Mas de aí tabela. você compara agora esse Corinthians com agora do Inter, você equilibra, gente. Mas o Santos Você ainda não tem acha o elenco do Inter melhor que o do Corinthians? Não, equilibra. Não vejo que vai superioridade Mas você muito. pega pelo Santos, por exemplo, o Santos está na mesma linha do Fluminense, assim, o elenco é curto, enxuto, você não vai ter alternativas. O Corinthians mostra que tem recurso e, mais do que isso, tem jogadores para começar a pensar em montagem de dois times, talvez. Santos e Fluminense, né? As coisas são muito Enxugado. engraçadas, para dizer a verdade, né? A gente fala em imediatismo, né? Ah, sim, total. De resultado. Toda hora. Né? Imediatismo de desempenho. E não está acontecendo, a gente fica até uma cobrando. Vamos dar um pouquinho de claro, tempo, gente. claro. Um pouquinho, para a gente não ser injusto e depois ter que... isso. Maestro, Eu não estou avaliando os 4 jogos. Se a gente fosse avaliar os 4 toda tua, jogos, André. era para dizer que ia cair, não é isso. Toda a culpa, maestro, aqui Pelo é do contrário. André Rizek. Nós cobramos aqui resultado e desempenho na segunda rodada. Exatamente. E falávamos que isso tem que ser. Considero a minha visão otimista. Eu acho que esse time do Corinthians melhorou. Tem margem em de relação ao crescimento, passado. mas tem margem de crescimento. E acho que bastante. vai brigar pelos títulos de mata-mata esse ano. Pode brigar por Sul-Americana e Copa do Brasil. Não vejo com esse elenco
brigando com Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e outros. Pro Brasileirão. Pelo Brasileirão. Claro. Mas pro mata-mata, sim. Sim, como já brigou até no Mas, ano Zé, passado. que existe a possibilidade, inclusive, lá na frente, quando o Campeonato contratar Brasileiro, mais. claro. E o Por isso Corinthians... que eu falei hoje. Não, e aqueles que têm menos recursos vão tentar, de alguma maneira, estou falando de um Fluminense, de um Santos, o próprio Corinthians, de dar um pouco mais de elenco para os treinadores pensando nessa sequência da temporada. Em especial o Campeonato Brasileiro, claro, né?